Se você sofre com crises de ansiedade, pânico, depressão, eu sugiro que você fique até o final desse vídeo, porque eu vou te explicar primeiro como foi para mim ter isso por anos da minha vida. Depois, todas as terapias ou todas as formas que eu busquei para tentar resolver esse problema e o que realmente funcionou. E eu creio que como isso funcionou para mim, também pode funcionar para você. Se você não me conhece, meu nome é Ângelo Piazza, eu sou terapeuta breve, pós-graduado em neurociência do comportamento e especialista em transtornos emocionais graves. Todos os dias nesse canal eu trago conteúdo sobre neurociência, sobre saúde mental, para te ajudar a ter uma vida mais leve e feliz. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, eu convido você a se inscrever nesse canal para todos os dias receber esse conteúdo para fortificar também a sua vida. Vamos lá, eu gostaria de explicar um pouquinho da minha história. Eu, por muitos anos da minha vida, sofri com crises de ansiedade que evoluíram, na verdade, para crises de pânico e no final das contas eu acabei desenvolvendo depressão também. E por muito tempo eu busquei inúmeras terapias, inúmeros métodos que prometiam resolver o meu problema. O que eu percebi no final das contas é que a maioria deles apenas mascarava o meu problema e não resolvia realmente o que estava causando aquilo tudo. Não conseguia identificar o problema na sua raiz. E foi assim por muito tempo. Então, quando eu estava crescendo, eu jogava futebol e eu fui crescendo, volta e meia eu desenvolvia esses sintomas ansiosos. E eu ia para alguma terapia, eu ia para algum médico, tomava algum medicamento, e por algum momento até parecia que aquilo estava resolvido e eu pensei, ok, resolvi esse problema. Só que depois voltava. E o pior de tudo é que sempre que eu resolvia aquilo e voltava de novo, a próxima vez voltava mais forte que a primeira. Então era como se fosse uma escada. Eu tinha esse problema aqui, parecia que tinha resolvido, daí depois ele voltava mais forte, aí parecia que eu resolvia, voltava mais forte, até que isso se transformou em crises de ansiedade tão violentas que viraram crises de pânico. E eu lembro até hoje do dia em que, no Dia das Mães, eu fiz a minha mãe passar a madrugada comigo num hospital porque eu jurava que estava tendo uma crise cardíaca, um ataque cardíaco. Quando aconteceu isso, eu falei, tem alguma coisa errada, eu preciso resolver esse problema. E aí começou uma saga gigantesca por passar por inúmeras terapias, terapias tradicionais, terapias holísticas, até que eu fui para outras técnicas também, que eu vou explicar daqui a pouco para você, e até eu me formei em alguma dessas técnicas, para só no final conseguir realmente identificar o que estava acontecendo e um método muito mais eficaz para resolver esse meu problema. Começou lá atrás. Eu busquei todas as terapias que você possa imaginar para resolver aquele meu problema. Comecei com a terapia tradicional, fiz psicologia, fiz com psicólogo, acompanhamento com psicólogo. Eu comecei com linhas de Gestalt, linhas da TCC, linhas de psicodrama, linhas de psicanálise e por aí vai. Eu fiz inúmeras linhas terapêuticas para tentar resolver o meu problema. E de novo, o que eu quero falar aqui não estou falando que essas terapias não funcionam. Eu estou falando que para mim, para o meu problema, aquilo não resolveu. Então eu não quero aqui atacar nenhuma dessas linhas psicológicas, eu estou falando que muitas delas eu fiquei muito tempo, eu passei anos em algumas delas, ouvindo aquelas histórias do tipo, porque você não se encontrou, você está com esse problema porque você se perdeu de quem você é. Você está passando por isso porque tem alguma coisa que você não aprendeu e é um ensinamento que você precisa ter. Outras linhas falavam que eu estava com uma linha de... Meus pensamentos, eles eram muito negativos, eu não conseguia lidar com aquilo, então eles tentavam atuar na linha de pensamentos, criar novas estratégias de pensamentos. E o que acontecia? O tempo passava e aquilo só aumentava. De repente, eu comecei a ir para umas outras linhas terapêuticas que não são tão tradicionais, que são as linhas holísticas. Eu fiz Reiki, eu fiz outras linhas também que atuavam na frequência, outras terapias que envolviam essa frequência, biomedicina bioenergética. Eu passei por inúmeras dessas, e aí essas linhas falavam que eu tinha algum registro energético que estava me colocando naquela situação. Outras falavam que eu tinha uma energia, minha energia não estava positiva, eu estava vibrando numa energia negativa, e o problema é que eu estava nessa energia negativa e para resolver eu tinha que elevar a minha frequência. Então algumas colocavam, eu lembro até hoje de algumas linhas que colocavam sons vibracionais para aumentar a minha frequência e tudo mais. Quando eu comecei a estudar neurociência, eu percebi que nada disso tinha embasamento científico. Tá? Não quero falar de novo que as terapias são ruins, eu estou falando que para grande parte das pessoas essa terapia não funciona. Para mim não funcionou.
tá? Então, eu não quero de novo, não quero tacar nenhuma dessas linhas, estou falando que eu passei por todas elas e algumas até produziam algum resultado imediato, mas depois voltava e de novo, sempre que voltava, voltava pior que antes. Então aquilo que lá atrás começou aqui, eu buscava e foi subindo uma escada que de repente eu já estava num topo gigantesco dessa montanha. Depois disso eu comecei a buscar outras coisas. Eu falei, não vou buscar terapia, quem sabe alguma outra coisa que está me faltando. E aí eu comecei a entrar na linha do coaching, eu me formei em coaching. Inclusive esse certificado que tem aqui em cima é um certificado de coaching. Então o que acontece? Eu fiz 600 horas de treinamento em coaching, porque na linha do coaching muitas pessoas falam por aí e de novo, eu como formado em coaching com mais 600 horas de coaching, eu posso falar para você, grande parte dos coaches que se posicionam na internet, eles vendem falácias, porque não é aquilo que é o coaching. Então, eu entrei no coaching com essa ideia de que o coaching era uma forma de transformar a minha mente e a minha mente transformada ia curar o meu corpo. E eu fui com essa ideia de que eu precisava colocar imagens mentais positivas na minha cabeça para transformar o meu corpo e curar o meu corpo. Então, eu lembro que eu ficava fazendo treinamentos, eu ficava berrando yes, eu ficava falando palavras positivas para eu mesmo, para essas palavras penetrarem no meu subconsciente e o meu subconsciente curar o meu corpo. Eu colocava imagens nas paredes para ficar vendo aquelas imagens, para aquelas imagens positivas de um futuro positivo iriam curar o meu corpo de alguma forma. E o que aconteceu? Esse processo, ele só piorou também minha ansiedade. Por quê? Porque isso suprimia o meu problema, ele não resolvia. E esse que é o grande problema do coaching. O coaching, ele não é um tratamento. Se você tem um transtorno emocional, você não adianta criar metas, criar objetivos, criar imagens positivas no seu subconsciente para você criar uma nova realidade. Isso não funciona para que pessoas tenham transtornos emocionais. Por que algumas pessoas fazem curso de coaching e relatam melhoras da ansiedade e depressão? Porque elas aprenderam a suprimir. E todas as pessoas que suprimem, acontece a mesma coisa que aconteceu comigo. Eu suprimia aquilo quando estava lá atrás, a ansiedade piorava depois. Aí eu encontrava outra forma de suprimir aquela ansiedade, a ansiedade voltava pior depois. Então as pessoas elas suprimem a ansiedade sem saber. Elas pensam que resolveram o problema, mas elas suprimiram. E um problema que foi suprimido, ele sempre volta pior depois. Então as pessoas às vezes podem passar 1, 2, 3 anos, que no meu caso foi isso. Quando eu me formei em 2019. Em 2020 veio a pandemia, e aí eu fiquei ali aquele tempo todo em casa, com as pessoas todas em casa, e aquele tempo parecia que estava funcionando. Até ali em 2022, 2023 parecia que estava funcionando. E aí passou 3 anos, você pode ver, passou 3 anos, e 3 anos depois que eu comecei a ter de novo esses sintomas que voltaram tudo de novo. Então não resolveu o problema, apenas suprimiu. Então foi ali que eu entendi uma coisa, eu entendi que não era a minha frequência que estava baixa, não era a minha energia que estava baixa, meu problema não era meu padrão de pensamento que estava baixo, porque meu padrão de pensamento ele só revela um problema que já está mais dentro não existe, né? Mas algo mais profundo do que isso. Isso revelava um padrão de pensamento negativo. O padrão de pensamento negativo não era o problema, mas era uma amostra do que tinha algum problema. Então essa é a verdadeira diferença. Um padrão de pensamento negativo ele não é o problema, ele é o que mostra que existe um problema mais profundo. Então eu entendi isso, eu entendi que não era o padrão de pensamentos negativos, não era uma frequência negativa que eu estava vibrando, não era um padrão energético, não era um padrão de pensamentos, não era uma questão de, eu não tenho objetivos claros, então eu preciso penetrar com essas imagens do meu subconsciente para aí eu criar uma nova realidade e meu corpo se curar. Não. Foi aí que eu comecei a estudar neurociência, e quando eu comecei a estudar neurociência, eu comecei a perceber uma coisa muito poderosa. A sua mente e o seu corpo não são coisas separadas. Quando alguém fala para você que o seu problema é porque a sua mente subconsciente está vibrando numa energia diferente, ou porque você não tem as imagens certas que vão fazer você curar o seu corpo, todas essas ideias partem do dualismo que a gente chama. O que é o dualismo? É entender que a sua mente e o seu corpo são coisas diferentes, são coisas separadas. E elas não são coisas separadas. A sua mente, por exemplo, a sua consciência que você está usando aqui para entender o que eu estou falando, para prestar atenção em mim, ela nada mais é do que o funcionamento do seu cérebro. Ela não é uma entidade diferenciada do seu corpo. E quando você entende isso, que a sua mente não é uma coisa diferente do seu corpo, você entende que
tudo é uma coisa só. Logo, quando você entende que tudo é uma coisa só, você percebe que os seus problemas, transtornos emocionais como ansiedade, depressão, crise de pânico, elas estão armazenadas no seu corpo, elas fazem parte do seu corpo. Ela não é um problema superior, não é um problema que muitas pessoas falam que é um problema espiritual, e eu passei por isso também. As pessoas falaram que meu problema era espiritual, porque minha espiritualidade não estava desenvolvida e era por isso que eu estava com aqueles problemas. Então, se eu desenvolvesse uma espiritualidade, aquilo ia resolver. E eu tentei isso também. Eu tentei por muito tempo, então você é aquela pessoa que vai viver uma vida espiritual, profunda, vou fazer tudo o que está ali na Bíblia e tudo mais. E no final das contas aquilo não resolveu meu problema também, porque quando apareceu voltou. De novo, não estou falando que a religião, não estou falando que crer em Deus não é importante. Eu estou falando que um problema que está no seu corpo físico, ele é resolvido a nível físico. Um problema emocional, ele é também, nada mais é do que também um entrelaçado com o seu físico. E as pessoas pensam que são coisas diferentes. Não, seu físico e seu emocional são coisas profundamente. Por quê? Porque as suas emoções, elas acontecem no seu corpo, elas não acontecem numa mente superior, elas acontecem no seu corpo. Então, emocional e físico, eles estão profundamente entrelaçados. Então, problemas físicos e emocionais, eles são trabalhados em nível físico e emocional. Problemas espirituais, eles são trabalhados em níveis espirituais. Só que se o seu problema está no seu corpo, você precisa fazer um trabalho para resolver isso no seu corpo. E foi aí que eu comecei a estudar neurociência. Foi aí que eu comecei a me formar como terapeuta breve com certificado internacional. E foi aí que eu comecei a fazer todas as minhas certificações que hoje me permitem ajudar outras pessoas que estão lidando também com problemas de ansiedade, depressão, crise de pânico, traumas. E é por isso que eu também me especializei em transtornos emocionais graves. Se você percebe que tem problema, alguma coisa que você carrega que você não consegue resolver, que você já deve, provavelmente você já tentou, porque a maioria das pessoas que chegam até mim já tentaram inúmeros tratamentos e não deu efeito, não deu resultado. Não porque as terapias são ruins, mas porque as terapias, quem sabe, atuam em outros níveis que não é o nível que você precisa atuar. Se você precisa de um tratamento profundo que atua na raiz do seu problema e resolve em poucas sessões, assim como foi comigo, assim como é para meus pacientes e assim como é para muitas pessoas que eu vejo que atuam com essa linha de terapia, eu convido você para clicar no primeiro link que está aqui na descrição. Também nos comentários eu vou deixar fixado para você entrar em contato comigo para a gente conversar e eu entender o seu caso. Porque mais importante do que tudo é eu entender o seu momento, entender se essa terapia que é poderosa, que é profunda, ela está de acordo com o seu momento. E se estiver, se for o seu momento, essa terapia tem um poder muito grande de, em poucas sessões, atuar na sua raiz emocional e resolver de forma profunda. Se você gostou desse vídeo, eu convido você a deixar um like aqui. Quero também que você me diga se faz sentido isso com você, se você já passou por alguma dessas coisas que eu citei, se você se conectou de alguma forma com a minha história. Coloque aí nos comentários, eu cheguei até aqui para eu saber que você chegou até o final desse vídeo. Por mais, eu agradeço por você ter ficado comigo até aqui. Um grande abraço, deixa sua curtida, se inscreve no canal, que eu gosto muito de conversar com você todos os dias. E todos os dias eu trago conteúdos de neurociência, saúde emocional, saúde mental, para você ter uma vida mais saudável e mais leve. Te vejo no próximo vídeo.